eu como professor, e a gente acaba citando muito essa questão da prática médica, né? E fala sempre que o nosso norte, a nossa Bíblia é o Código de Ética Médica, né? E aí os alunos falam assim, mas Sami, eu tenho que ficar decorando o Código de Ética Médica? Pô, tem muitos artigos, como é que eu vou saber? E se eu não lembrar? Aí eu falo assim, olha, você não tem que decorar, porque ele não foi feito, ele não é uma pegadinha para te punir, né? Para você tropeçar. Ele é feito dentro de um bom senso e tem um resumo bom que eu aprendi, até a Dr. Ramon, meu colega de especialidade legista, né? A medicina legal fala bastante sobre isso, que eu acho que resume bem, que ele diz o seguinte, o médico, em resumo, para ele não infringir, ele não pode praticar imperícia, imprudência e negligência. Se ele se atentar nesse tripé, geralmente ele está indo muito bem, né? O que vocês acham? Está certa essa afirmação? É o primeiro artigo do Código de Ética Médica, né? Quando a pessoa... Exato. Artigo número 1, acho que nós estamos sempre vendo, né? Ele já diz exatamente isso. Ainda além disso, né? Se a gente se basear, Sami, nos pilares fundamentais da ética, legal, da bioética, também nós não temos problema. A beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. Então, se nós nos fundamentarmos nesse quadripé fundamental, também não teríamos nenhum problema. Em relação ao que a doutora Andressa falou sobre os julgamentos, não tem coisa que nos entristece mais do que o colega que ignora completamente um chamado do conselho para que ele coloque o lado dele dos fatos, né? Que ele coloque a versão dele. Então, ele vai à revelia, e a revelia é muito ruim para nós. Primeiro, porque a gente muitas vezes vê que, poxa, ele talvez tenha toda a razão e ele não se pronuncia, não dá a versão dele dos fatos. Isso é muito triste, né? Porque daí a gente fica com uma versão e daí a gente fica meio que numa situação sem saída e acaba tendo que indicar, em muitos casos, a abertura de um processo que vai ser desfavorável ao colega, simplesmente porque ele não se pronuncia e não dá a versão dele também. Certo. Mas eu concordo plenamente contigo, Sami, se basear no artigo 1, no primeiro artigo do Código de Ética Médica, é muito difícil. E é aquilo que você falou, o bom senso. Perfeito. Tendo bom senso, é muito difícil de você se complicar, não precisa decorar. O Código de Ética Médica tem que decorar se for fazer uma prova para médico legista ou para prova de medicina legal. E talvez uma dica também, como você falou, o resumo que você fala para os alunos, talvez o Matheus vá concordar, é que aquele paciente, eu tenho visto, né, sindicâncias e processos que vão nesse sentido. Aquele olhar do médico, da ponta, da emergência, né, da UPA, aquele recém-formado, quando esse paciente estiver ali na sua frente pela segunda vez, aquela febre que voltou, aquela dor que não passou. Se é que eu possa, né, sugerir algo para esse médico nessa hora, eu já vivi isso, certamente todos nós aqui, que tem aquele clique, né? Que nos dê aquele olhar a mais. O que pode estar acontecendo aqui? Que eu, sobrecarregado que estou, não estou enxergando. Então, deixe um pouquinho mais de observação, faça um novo exame, converse com essa família. Eu vejo que isso vai ajudar, não só na assistência, independente, se for uma meningococcemia, que é difícil para todos, uma dissecção aórtica, que é potencialmente tão grave. São doenças tão difíceis, né, que algum exame, ou até o nosso exame físico mesmo, extraia doenças tão duras. Uma apendicite de uma criança, que você não vai ter um Bloomberg tão claro, né? Então, eu acho que se esse paciente voltou pela segunda vez, eu acho que seria de bom tom, né, que a gente zelasse muito mais. O que está acontecendo aqui, que um outro colega já viu, eventualmente fez exames, não visualizou, não vislumbrou um diagnóstico claro, mas que agora eu também não estou vendo, mas eu mantenho uma prudência. Eu acho que fantástico, talvez vocês concordem 100%. Que isso não está escrito, é verdade, mas eu acho que fica uma atmosfera do zelo, do cuidado e da assistência. Excelente.